Primeira coisa, eu acho que tem que ser muito humilde e reconhecer que eu dei muita sorte. Eu dei muita sorte em vários momentos. Se você ler O Andar do Bêbado, do Leonard Mlodinow, ele fala muito sobre isso. Né? As coisas vão acontecer porque você está em movimento. Se você ficar parado dentro do seu quarto esperando alguém vir e te reconhecer, já era. Isso meu pai me falava desde muito cedo, ali, 14, 15 anos. Ela falava, não adianta você ser o melhor pianista do mundo tocando no quarto da sua casa. Cara, você tem que tocar lá na estação de metrô. Vai tocar no Uhum. shopping. Vai tocar no restaurante. Um dia você vai dar a sorte de o dono de um hotel te É, ouvir ali e te levar pro hotel. sim. Aí o maestro vai te ouvir e vai te convidar para a orquestra. Ou então você vai lá e vai bater na universidade de música, na porta, e falar, eu quero tocar aqui. Eu quero aprender com vocês. Tem Então tem que estar em aquela, movimento. tem aquela que a sorte é quando a preparação encontra oportunidade, né? Meu avô falava muito isso. Você tem que desenvolver a competência para que em algum momento a sorte aconteça e te Uhum. favoreça. Se você só tiver a sorte e for um incompetente, não vai adiantar para porcaria nenhuma. Mas assim, algumas coisas que fizeram muito a diferença. As minhas duas famílias são de classe média, de origem muito humilde. Meus avós praticamente não tinham patrimônio. Meu avô, do lado paterno, tomou um golpe dentro, não um golpe, mas assim, todos os irmãos eram sócios de uma madeireira, ele era o único que era funcionário, porque era o irmão mais novo. Então todos os irmãos formaram patrimônio e meu avô ralou muito a vida inteira e terminou ele e a minha avó com uma casinha numa cidade de 5 mil habitantes. Meus pais vieram para uma cidade maior, para Campinas, interior de São Paulo. Não é exatamente uma cidade pequena, uma cidade de 1.200.000 habitantes, numa região metropolitana de 3 milhões. Polo logístico, educacional, tecnológico, maior aeroporto de carga do Brasil. Eu sei fazer toda a propaganda de Campinas. É uma cidade muito boa para morar. Voamos para 120 destinos do quintal de casa. Então, eu recebi uma educação de base muito forte. Meu pai levou 12 anos para se formou em administração na PUC, então um semestre ele pagava mensalidade, trabalhava um ano, pagava mais um semestre, mas ele sempre pagou a melhor escola da cidade para mim e para minha irmã. Então eu recebi uma educação de base muito forte. E minha família sempre leu muito dos dois lados. Então a minha avó, as minhas tias em casa, eram casas cheias de livros. Eu tive muito Isso é esse sorte. exemplo. Isso é sorte. Então, assim, eu dei sorte de nascer em uma família em que o estudo era valorizado, em que a preparação era valorizada. Eu fui meio mané na escolha de carreira, então hoje é uma experiência que eu tento transmitir para minha filha. Outro dia ela me deu um presente que depois eu cheguei em casa e chorei de emoção. Pai, eu não queria fazer faculdade logo de cara. Eu queria morar uns 2 anos fora e depois escolher o que fazer. Eu falei, eu sou ateu, mas Deus, obrigado por isso, Senhor. Né? Obrigado por iluminar a mente da minha filha. Falei, cara, vai viver o mundo. Vai morar sozinha em outro país. Lavar o seu próprio banheiro, fazer sua própria comida, limpar a sua própria roupa, arrumar a sua própria cama, limpar a sua própria casa, passar o domingo sozinha, sem ter ninguém para te dar carinho, para te fazer o almoço da mamãe ou da vovó. Né? Vai viver um pouco de solidão, vai apanhar um pouco da vida para criar casca, para criar caráter. Se der alguma coisa errada, em algumas horas a gente está lá. Só vai para um país em que eu tenho alguém. Eu tenho uma prima no Canadá, tenho uma amiga na Escócia, tenho uma ex-namorada na Austrália, tem gente da família que pode te socorrer. Ela Enquanto escolheu eu a não Nova chego. Zelândia. Então assim, é todo mundo da família. Então eu fiz uma faculdade de arquitetura porque era o sonho do meu pai. Então eu fui realizar o sonho dele, que naquele momento, né, o inconsciente é muito forte, eu acreditava que era o meu sonho. Gostei muito, faltou grana na família, fui fazer faculdade de arquitetura pública na Unicamp. Não me identifiquei com o curso e, coincidentemente, tinha acabado de fundar a primeira empresa, que era uma empresa de desenvolvimento de sites. Tinha um sócio programador, um sócio vendedor, no fim das contas, as melhores vendas eu acabava fazendo, então, desde lá, eu já era vendedor e não sabia. Eu demorei 20 anos para reconhecer essa competência porque eu tinha preconceito. Um marqueteiro com preconceito em vendas. Pensa em como o nosso cérebro é maluco, né? O quanto as barreiras de preconceito na sociedade são fortes. E ali a gente criava sites para os clientes, o que era meio óbvio em 2002, ninguém tinha site. Mas depois a gente caiu a ficha, né? Isso é uma expressão de Não velho. tinha o nome Web Estratégica ainda. Não, era lógica digital. A Lógica empresa existe digital. até hoje. Eu saí da sociedade em 2010, mas a empresa existe até hoje. Né? O André, o Buda e o Rodrigo Camilo. E um funcionário nosso na época, o Marcelo, que também virou sócio e hoje estão lá os três tocando a empresa. E ali, mais ou menos em 2026, tipo, deu a viradinha de chave assim, caramba, o que eu faço é marketing.
E o meu pai sempre me enchendo o saco. Você precisa ter um diploma, você precisa ter um diploma. Eu tinha abandonado uma faculdade pública, eu abandonei o Unicamp. Né? Minha chefe, no dia que eu fiz isso, ela me deu um pito. Mas assim, ela me arregaçou. Meu pai ficou triste. A minha chefe ficou emputecida. Ela não falou comigo uma semana. Como é que você abandona a Unicamp? Eu falei, não gostei do curso, não é para mim. Eu não vou ficar usando uma vaga pública que a sociedade está pagando por 6 anos para eu estudar para uma coisa que eu não vou usar. Eu jubilei, eu não tranquei a vaga. Eu escolhi ser expulso, porque aí a vaga abre para alguém se transferir. Eu dei sorte de anos depois conhecer o cara que foi para a minha vaga. Então eu falei, cara, é o mínimo que eu devo fazer, é o correto a se fazer. E aí, tinha pouca grana, a gente estava grávido da Carolina na época, então assim, eu ganhava R$ 2.400. Era um fudido na vida, a única coisa que eu podia pagar era a Unip. Falei, beleza, eu vou fazer um tecnólogo na Unip, mas em 2 anos eu tenho um diploma de marketing. E aí é o que eu falo da sorte. Dei uma puta de uma sorte. Um dos melhores professores que eu já tive na vida, o Gustavo Vilela, sempre faço esse reconhecimento. Tive 4 aulas com ele, uma por semestre. Aprendi muito com esse cara. Tive outros professores bons lá também. E aquilo ali me abriu uma série de chaves na cabeça. Que ano que foi isso? Isso foi 2006, 2007. Tá. Em 2007, eu capotei o carro e fraturei a coluna. Fiquei 4 meses em recuperação, deitado, com a L3 e a L4 fraturadas, olhando para o teto. Minha filha tinha 4 meses, então ela passava o dia inteiro na cama comigo. Isso foi muito bom, porque a gente criou um vínculo maravilhoso. Eu vi ela sentar primeiro, engatinhar, falou papai primeiro. E aí o que eu podia fazer, deitado, era ler. E aí eu dei sorte, de novo, um dos 20 livros lá que eu tinha para ler quando tivesse tempo, e a gente nunca tem, né? Ali tudo que eu tinha era tempo. E aí eu descobri o tal do SEO. Eu falei, porra, isso aqui faz todo sentido. Porque eu faço site para o cliente, eu posso fazer site aparecer no Google e gerar audiência para esse cara. Se eu gerar audiência, as pessoas vão comprar. Porra, vou testar isso aqui. Em 2006. 2007. Aí comecei a fazer SEO ali, 2008, 2009. E tem 6 caras que trouxeram SEO para o Brasil, né, que popularizaram muito. Um deles é o Maurício Zani, que hoje eu tenho o prazer de chamar de irmão e é meu sócio na Nova Escola de Marketing. Ele organizou em 2009 o primeiro evento regional de SEO no Brasil. Todo mundo se conhecia ali do fórum de webmasters do Google e ele levou todo mundo para Curitiba. Né? Tinha na época lá o Blog Camp, né, que a galera se reunia para falar de blog, porque blog estava no auge ali, né? 2009, e aí ele fez o SEO Camp dentro do Blog Camp. E eu fui para lá, conheci vários caras, e aí vem um dos aprendizados da vida. Ninguém faz amizade bebendo leite. As pessoas fazem amizade quando elas enchem o caneco. E isso eu soube desde muito cedo, né? Meu pai sempre me falou isso. Galera do Fundão é o nosso networking hoje. Cara, eu sempre fui da turma do fundão, eu tirava nota ruim pra cacete. Assim, meus professores falaram que eu não ia ser nada na vida porque eu não estudava. E, de fato, eu não estudava. Eu virei presidente do Grêmio porque eu tinha falta ilimitada. Em vez de eu ficar limitado em 25% de falta, eu podia faltar o quanto eu quisesse. Então, assim, já era hack desde moleque. Sempre fui preguiçoso. Eu fui aprender a ser maduro depois de muito adulto. Nessa época era moleque, mas moleque raiz mesmo. E o Zani, na conversa no bar, eu conheci o Zani, que era o organizador do evento. Ele me viu conversando numa rodinha e falou, cara, esse moleque aí tem umas coisas para falar. Em 2010, ele organizou o evento de novo, ele me chamou e falou, mano, é o seguinte, eu posso te dar palco, te dou a oportunidade de você falar aí sobre o que você sabe. O evento não tem grana, eu não posso pagar passagem, hotel, alimentação, cachê, nada. Topa? Falei, lógico que eu topo. E aí vem um pouco dos aprendizados, que é o que eu acho que vale a pena compartilhar. Esse é um grande aprendizado. Eu tinha um sonho, que ele foi construído em 2006, quando eu fiz o Empretec do Sebrae, de ser algumas coisas na carreira. Eu queria ser professor, queria ser palestrante, queria ser consultor e queria ser autor de um livro. Se eu queria ser palestrante, eu precisava treinar. Eu comecei a me voluntariar para palestrar em vários eventos, em várias coisas pequenas mesmo, regionais. E dentro lá da produtora de sites, a gente começou a organizar evento. Então, a gente tinha um cliente que tinha espaço de eventos, eu pegava uma salinha ali de 50 lugares, um micro auditório, fazia um café da manhã, porque as pessoas gostam de comer, elas gostam de beber e de comer. Não dá para oferecer uísque no café da manhã, mas dá para oferecer pão de queijo e café. E aí eu dava uma palestrinha de 2 horas Whisky, né? para 50 pessoas. Geralmente isso virava 4 ou 5 contratos.
Aí tinha aquelas semanas de comunicação nas universidades regionais ali. Faculdade de Jaguariúna, Faculdade de Valinhos, Faculdade de Sumaré. Eu ia em todas palestrar. Para quê? Para pegar experiência. Timing de palco, cancha, que nem se fala entre palestrantes, aprender a dinâmica, aprender a controlar o tempo. Então, hoje em dia, o cara fala, cara, você tem 40 minutos, eu falo em 39. Você tem 1 hora, eu falo em 59. Cara, eu não preciso do cronômetro, eu não preciso de nada. Eu treinei tanto que ficou uma coisa natural. Quando teve essa oportunidade, eu cheguei lá no evento e, cara, eu queria falar tudo que eu sabia. Eu tinha 45 minutos, eu falei 1h20. Ninguém levantou. Foi sensacional. E aquilo foi um ponto de virada. No ano seguinte, o evento do Zani tinha acontecido 2 vezes, aí o mercado começou a criar eventos regionais. Então, teve o Olhó SEO, em Floripa, teve o Tchê SEO em Porto Alegre, teve o Y SEO em BH. E 2 meninos que tinham me visto palestrando em Curitiba me chamaram para o evento de Floripa de última hora. Um palestrante faltou, me chamaram e eu fui lá de step, na humildade. E aí, cara, a sorte fala muito alto nessas horas. Um pouco de preparação, mas muita sorte. Todos os palestrantes já tinham um tema definido. Eu era o último da fila. Eu podia escolher um tema que ninguém estava falando. E eu escolhi conteúdo. O Google sempre falava no guia de webmasters lá, crie conteúdo original, crie conteúdo inédito. Falei, cara, ninguém de SEO fala sobre conteúdo. Virei madrugadas no SlideShare, estudando tudo que existia. Aí vi o Ricardo Jordão Magalhães falando sobre content marketing. Fui descobrir o que era esse negócio. Falei, caraca, essa porra vai explodir, cara. Isso era 2011. Dei uma palestra sobre produção de conteúdo. Na época a gente usava o SlideShare para compartilhar a palestra e o Twitter para botar a hashtag. Cara, em 2 semanas a palestra tinha 25 mil views. Eu falei, caraca, acertei a mão. Cara, 25 mil views em 2011 era bastante coisa. Até Hoje em hoje dia não é nada, na época era bastante coisa. E aí, falei, puta, é isso, cara, conteúdo, vamos me especializar em conteúdo. E aí comecei a focar nisso. Então isso foi um grande ponto de virada. Lógico que tem coisas que aconteceram antes que contribuíram para isso dar certo. Né? Eu tinha treinado para ser palestrante, eu já dava consultoria para algumas marcas legais, na época eu trabalhava com imóvel web. Na ocasião, o imóvel web era o maior portal imobiliário do Brasil, então isso me deu alguma visibilidade. E aí, todos os anos, eu dava uma palestra boa, era bem avaliada, voltava. Isso depois me colocou no palco do RD Summit, falando sobre marketing de conteúdo. Foi bom, voltei no ano seguinte, no outro. Então, o RD Summit acontece de 2013 até 2023. Foram 10 edições, eu palestrei em 8. Então, não me chamaram, acho que só em 2021, que foi ali um online, aliás, 2021, acho que foi. Os outros todos, não, 2020, sei lá. Um deles eu não fui. É um palco muito grande, então aquilo me deu muita visibilidade. O outro ponto da virada foi o livro, em 2016. Eu tinha gravado um curso em 2015, um curso com 150 aulas. Aí um aluno meu se ofereceu para transcrever as aulas, e aí eu topei. Depois uma outra aluna tirou a coloquialidade do texto, deixou o texto um pouquinho mais formal. E por fim, um copywriter, que é o Paulo Macedo, me ajudou a conectar os pontos com as coisas que estavam faltando entre um capítulo e outro. E aí a gente construiu uma narrativa no livro. Então as pessoas vêm falar, o livro é muito gostoso de ler. Eu falo, porque eu não escrevi, eu falei. Né? Então é muito fácil para você acompanhar ali a fluidez do texto. E eu brinco com os alunos que eu tenho 2 carreiras, antes do livro e depois do livro. Depois do livro, todo mundo acha que eu sou inteligente. Cara, isso abre um monte de porta. Você ser autor, cara, é um negócio muito legal. Autor e usa óculos, pessoa inteligente. Puta, acabou. Cara de nerd e autor de livro, pô, esse cara deve ser muito bom. O compliance proíbe as pessoas de ganharem um monte de presentes. Mas nenhum compliance proíbe a pessoa de ganhar um livro. Você chega numa reunião e dá um livro autografado, cara, aquilo tem um puta de um valor. Tem um puta de um valor. E aí o livro foi bem. No Brasil a gente tem 22 mil cópias vendidas, em Portugal 3 mil. Então, aí eu posso contar um monte de vantagem. Aí entra o copywriting, né? Eu falo, é o livro de marketing de conteúdo mais vendido do mundo em língua portuguesa. Eu sou o autor de marketing de conteúdo brasileiro mais vendido no mundo. Né? Então, você pode usar várias perspectivas para dar um raio gourmetizador na história ali. Então, isso foi um outro ponto de virada. E o último foi ter sócios mais competentes do que eu. Eu acho que esse foi um grande ponto para mim desde sempre. Eu sempre fui muito contra esse papo aí de RH, de você tem que se desenvolver nas áreas em que você é ruim. Cara, eu acho isso uma merda.
Se você é bom em alguma coisa, torne-se tipo o mais foda do universo naquela coisa. Seja um dos 10 melhores do seu mercado no país. E o que você não é bom, No que não é bom, no máximo você vai ficar medíocre. ou traz o sócio. Cara, assim, eu sei o básico de contabilidade. Mas só o que eu preciso saber para não passar vergonha. Mas eu nunca vou ficar bom em contabilidade. Eu não sou um cara de gestão. Eu sou aquele chato que é o gêniozinho criativo. Cara, eu sou ótimo para conectar os pontos, para enxergar a oportunidade, para falar, cara, o mercado está indo naquele sentido. Porra, como é que você sabe? Cara, eu não sei explicar, eu só sei que eu sei. Confia que o mercado está indo naquele sentido. Vamos apostar nisso porque vai dar certo. Intuitivo, né? E geralmente os meus sócios confiam nisso e a gente aposta e dá certo. Lógico que eu já errei, né? Mas em geral deu mais certo que errado, então tá bom. E aí nas coisas que eu não era bom, eu tive a sorte de cruzar com pessoas muito boas, de índole e caráter muito bom, com valores muito parecidos. Então, o Everton entrou na sociedade na Web Estratégica em 2017. Dali para frente, a empresa decolou, porque eu podia fazer só o que eu era bom, né? Cuidar de SEO, cuidar de conteúdo e vender. E quem cuidava de processo, de gestão, de organização, de carreira, de desenvolvimento da equipe, que são coisas que eu sou absolutamente incompetente, foi ele. Da mesma forma, o Zani, na nova escola. Cara, eu sou muito bom em várias coisas para executar. E ele era muito bom em várias outras coisas. Isso era muito complementar. E, de novo, índole, caráter, visão de mundo, valores, muito parecido. Então, você tem pessoas que acreditam na vida da mesma forma que você acredita, que valorizam coisas que você valoriza e que têm competências complementares às suas. Então, isso foi outra coisa que ajudou demais. Você trabalhar com pessoas que você confia e que você colocaria a sua vida na mão delas. Então, isso me dá muita proteção. Eu posso ir fazer o meu trabalho sem olhar quem está nas minhas costas. Eu não preciso ter medo de traíra, eu não preciso ter medo que vão puxar meu tapete. Os caras estão lá me protegendo. Isso Eles é uma estão paz cuidando do indescritível, background. né? Sim. Então, assim, cara, os caras estão armados com ponto .50 lá na trincheira. Me dá um canivete que eu arregaço os caras. Eu não preciso pensar no que está atrás. Né? Os caras estão me dando background, estão me dando cobertura para eu fazer o meu trabalho bem feito. E eu sei que eles estão fazendo o deles bem feito. Eu não consigo fazer o deles. Eles não conseguem fazer o meu. Lógico, eu sei o básico do que eles fazem, eles sabem o básico do que eu sei. Mas cada um fazendo aquilo em que é excelente, você tem muito mais probabilidade de dar certo. Força se soma, né? Mas em resumo, viradas de chave: palestra, livro e sócios competentes? Cara, educação de base. Educação de base foi fundamental. Boa. Se eu não tivesse sido muito bem educado lá atrás, não tivesse uma base muito sólida, eu não teria conseguido construir em cima dela. A Então, gente tem isso eu que ser devo realista, muito ao esforço dos meus pais. Sem eles, cara, nada disso teria acontecido. O nascimento da minha filha, virar pai me tornou adulto. Eu falei, cara, eu sou um bosta, eu ganho mal, e eu não tenho um diploma, minha empresa não dá lucro, cara, eu preciso mudar isso. E aí eu criei um plano para mudar isso. Então essa foi uma puta virada de chave. Apostar em ficar bom, em me tornar excelente ao longo do processo. E aí vieram as palestras, as consultorias, dar visibilidade para o que eu fazia, ter a cara de pau. Acredite ou não, eu era um cara tímido até em 2006. Eu entendi que se eu quisesse me dar bem na vida, eu ia ter que aprender a me relacionar, ia ter que aprender a estar no palco, ia ter que aprender a puxar assunto, a chegar cumprimentando, olhando todo mundo no olho. Não é aquela coisa assim, o cara chega e te dá a mão para cumprimentar, assim, opa, tudo bom? Você fala, tomando seu cu, porra. Você tem que fazer que nem o Trump. Tudo bom? E olha o cara no olho, dá o tranco e olha no olho. Né? Aperta para machucar, o cara não vai esquecer. Você mostra, você dá um recado para o subconsciente do cara, cara, eu me importo. Eu estou te olhando no olho, eu estou te cumprimentando. Você aprende o nome de todo mundo a hora que você chega. Isso para mim é um esforço muito grande. Eu sou muito bom de fisionomia, sou horrível para lembrar os nomes. Nossa, treino, cara, é treino. O livro sem dúvida, mas o livro, vamos colocar isso de uma forma mais ampla, no sentido de demonstrar a competência que você tem. Hoje tem a figura do criador de conteúdo. Formalização, né? Isso pode ser criar vídeo para o YouTube, isso pode ser um puta comunicador no Instagram, isso pode ser escrever um baita de um blog. Então, assim, isso vai se manifestar de formas diferentes para pessoas diferentes. No meu caso, foi escrever.
Eu me dou muito melhor com a escrita do que com vídeo. E ninguém merece ficar olhando para minha cara, vamos combinar, né? Então, é melhor que leia do que assista. E depois escolher pessoas certas para trabalhar. Não necessariamente sócios, mas se você está trabalhando numa empresa e você não se identifica com o ambiente daquela empresa, você sente que você não pertence àquele ambiente, cara, o LinkedIn está aí para isso. Vai caçar outro lugar. Né? Se você está trabalhando para um cara que é um cretino, cara, isso vai comer sua alma. Né? A gente que é ateu não tem alma, mas enfim, isso vai comer você por dentro. Então, assim, cara, muda de emprego, pelo amor de Deus. Né? Você tem que cuidar de você primeiro. Então, no meu caso, como eu tinha empresas, eu precisava de sócios. Mas tem gente que não se dá bem com sócio. Então, contrate bons gestores. A minha esposa tem 2 negócios, nos 2 ela lidera. Mas ela tem gestores muito bons, pessoas muito competentes, que um dia podem se tornar sócios ou não. Mas é você trabalhar com pares em quem você pode confiar cegamente. Eu acho que essa é uma chave que dá para todo mundo aplicar. E essa foi a última virada de chave. Essa foi uma coisa que mudou, assim, o exponencial veio a partir daí. Porque até ali era tudo eu. Eu dou aula, eu palestro, eu dou consultoria. Eu não criava negócios, era tudo em torno de mim. Só agora na maturidade, né, virando adulto de novo, que eu fui entender que é tudo ego. Eu precisava provar para mim que eu era competente. E essas eram as formas de eu provar que eu era competente. A hora que eu passei a aceitar que eu era competente, aí um monte de oportunidades, de coisas ficaram mais fáceis.